meu entender, o Bahia teve um controle do jogo pela bola. A equipe do Vila Nova veio bastante fechada, a gente estava bastante preocupado em não dar oportunidade de contra-ataque para a equipe do Vila Nova. A gente conseguiu chegar bastante no terço final do campo, muito pelos lados, muito ali pelo lado de Jacaré e Luiz Henrique no primeiro tempo. Mas não conseguimos furar o bloqueio da equipe do Vila Nova no primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo e sofremos um gol muito cedo. E a partir desse momento você precisa tomar decisões, arriscar. A gente foi para cima, a gente criou as oportunidades, conseguimos empatar, tivemos a oportunidade de vencer. Evidente que tínhamos uma expectativa de retribuir a força que o torcedor nos deu, mas eu saio com convicção que a gente precisa fazer mais uma semana muito boa, como vem fazendo. Esse grupo aí me parece assim, muito comprometido com o clube, e eu não tenho a menor dúvida que a gente vai fazer uma grande semana para fazer um grande jogo na sexta-feira contra o Guarani. O Barroca, me parece que a sua lateral esquerda vem sendo uma preocupação, não que o Luiz Henrique venha comprometendo a tal ponto, mas pelo comportamento da torcida com relação a esse jogador. Começou pegando no pé do atleta, depois ele próprio superou dentro do espetáculo e o torcedor terminou esquecendo de pegar no pé dele. Gostaria de saber por que você substituiu o Luiz Henrique e saber também o que é que lhe passaram sobre o Matheus Bahia. Matheus Bahia, essa semana que passou, no início da semana tinha uma previsão de treinar normalmente, e no primeiro treinamento que eu fiz com ele na semana, ele sentiu um desconforto e não conseguiu concluir o treinamento. Então ele deu um passinho atrás, continuou fazendo o treinamento de maneira parcial e fechou a semana com uma boa expectativa de na próxima semana ter a evolução dele. Então acredito que se tudo correr bem, ele pode estar apto a todos os treinamentos durante essa semana. Sobre o Luiz, o jogo foi muito em cima dele no primeiro tempo, ele chegou bem na frente, mas ele tomou um cartão muito cedo, se não me engano, antes até de 1 minuto. Ele tomou um cartão num lance fortuito ali, e quando o jogo se desenhou para o primeiro gol do Vila, naturalmente, no meu entender, a gente ia se lançar e o jogo ia ficar aberto para contra-ataque, e me preocupou muito a questão do cartão dele. Então a ideia de trocá-lo tem muito mais a ver com o cartão do que com performance. Então foi isso. Acho que o Luiz fez uma boa partida enquanto esteve em campo. Barroca, boa noite. O torcedor pergunta ainda, a situação do Davó. Hoje o Davó entrou, fez gol, botou bola na trave, mas segue sendo reserva da equipe. Por que a opção de manter, quando você hoje já tem o Davó, tem o Rodallega, manter o Goulart nessa posição de falso 9? Bem, quando cheguei aqui, o Davó ainda estava lesionado, retornou na outra semana, entrou um pedaço do jogo contra o Brusque, entrou um pedaço do jogo contra o Grêmio, sentiu bastante fisicamente o jogo contra o Grêmio, me relatou que sentiu muito cansaço no período que entrou, um jogo muito intenso, e hoje entrou muito bem, conseguiu fazer o gol, quase fez um outro gol. É um jogador que eu conheço muito bem, acompanho ele desde as categorias de base. É um jogador que precisa de espaço, porque a característica dele tem muito a ver com o espaço, com a velocidade, com a criatividade que ele tem. E hoje era um jogo que dificilmente o adversário nos daria espaço nas costas numa condição normal. O Goulart tem outras competências de flutuação, de virar um meia junto com o Daniel e ao mesmo tempo chegar na área. O Ricardo teve uma oportunidade no primeiro tempo no cruzamento, mas todos os jogadores ali da frente estão competindo. Igualdade, vamos ver como é que vai ser o desenho dessa semana, a nossa projeção do jogo com o Guarani, para ver quem a gente escolhe. As características, né, de fazer a bola correr, distribuir o jogo. O que você já pensa aí para sexta-feira? Um jogador mais defensivo, botar mais um atacante? Como é que você pretende suprir a ausência do Daniel? Bem, fiquei bastante chateado com o cartão do Daniel, porque, no meu entender, assim, um jogo como esse, um árbitro com a experiência que o Mendonça tem, e provavelmente ele deve acompanhar, a gente sabe a importância que tem o Daniel para um jogo tão decisivo como vai ser o de sexta,
E não era um lance tão importante como aconteceu no Luiz Henrique, dele dar um cartão tão cedo. Acho que pode-se administrar o jogo de uma outra forma. O jogo Fadores ainda não pensei. Sinceramente, você falou muito bem, a gente não tem um jogador com um volume tão grande de jogos dentro da competição ali na meia, um meia de origem como o Daniel mas a gente vai precisar encontrar dentro do nosso elenco e o jogador que entrar vai ter toda a minha confiança para fazer aquela função. Nos últimos 2 jogos, o André vinha como titular. A gente viu, claro, problema no jogo contra o Grêmio, mas pelo fato dele só ter treinado praticamente 2 dias, foi isso que... Também com 1 minuto de jogo ele sofreu uma pancada muito forte na cabeça. Depois ele teve um grande indicativo de uma lesão muscular em posterior de coxa. O Marcinho entrou no jogo e na minha visão entrou bem, conseguiu dar conta do recado em um jogo difícil ali contra o Grêmio. Depois o André, ele não faz praticamente a semana toda com a gente de treinamento. Ele perde 2 treinos aquisitivos e na antevéspera do jogo ele treina parcialmente. E na véspera do jogo, que é um dia que a gente não dá muita carga, ele treinou integral. Ontem ele treinou de maneira integral. Era um jogador que estava no risco aí no campo. Eu trouxe pela importância do jogo. Se a gente tivesse na metade da competição, com certeza não seria relacionado por tudo o que aconteceu com ele na semana. Mas acho que a gente está vivendo um momento realmente importante. É um jogador que estava no risco físico, com certeza nesse jogo, e entrou muito bem no jogo. Mais uma vez, vamos dar uma olhada como é que vai ser a semana, a recuperação dele, o comparativo com o Marcinho, para a gente fazer a escolha para o jogo contra o Guarani. Barroca, o próximo adversário é o Guarani, de Campinas. É uma estratégia que vai ser parecida à estratégia do Guarani, o próximo adversário do Bahia. Deve vir com a estratégia parecida com a do Vila Nova, né? De marcação, forte, para não deixar o Bahia jogar dentro de casa. E o Guarani vem dos últimos 13 jogos, 9 vitórias e 2 seguidas, venceu o Cruzeiro lá. Como é que você pretende aí se livrar dessa marcação que vai ser parecida com a do Vila para tentar vencer o Guarani e garantir o acesso à Série A? Bem, eu conheço bem o Moza foi meu assistente lá quando eu fui treinador do Coritiba. É um treinador muito competente, as equipes dele são bastante organizadas. Eu ainda não tive oportunidade de olhar o Guarani com a profundidade que ele merecia, porque estava realmente com foco aqui. Mas com certeza vamos ter que jogar no nosso limite. Um ponto bastante importante hoje é que a gente praticamente não deu chance alguma ao Vila Nova. O Vila Nova fez o gol e teve 2 chutes bloqueados. Um chute do Dentinho no primeiro tempo e um chute do Neto no segundo tempo. Mais nada. Acho que a gente teve um comportamento muito bom de controle sem dar muita oportunidade de contra-ataque para a equipe do Vila Nova. E a gente vai precisar continuar se desenvolvendo para que isso aconteça, para que a gente continue com o controle. Eu sempre entendo o controle do jogo que, com 3 pontos, ter a bola, jogar mais próximo do gol do adversário do que o adversário do seu gol e ter mais oportunidades de gol do que o adversário. Hoje, se não me engano, a gente terminou o jogo com 70% de posse, tivemos 11 escanteios, 36 cruzamentos, um volume muito grande de controle, talvez sem tanta contundência, por muito mérito da defesa do Vila Nova, que marcou muito baixo, e a gente vai precisar ter um padrão de excelência para conseguir furar isso. Barroca, o Bahia tem tido posse de bola, é verdade, mas por vezes e em sua maioria uma posse de bola estéril, não uma posse de bola efetiva. Para mim, tocar para o lado e para trás não é uma posse de bola efetiva, é só uma posse que não vai mudar em nada, né? E o Bahia tem feito isso, tem tido uma posse estéril. Seus laterais, por vezes, não cruzam. O Marcinho fez 2 cruzamentos e o Luiz mais um cruzamento no primeiro tempo que quase sai gol. Não seria mais... o que é que você precisa ainda fazer? Temos mais quase uma semana para que esses laterais ganhem um pouco mais de coragem, porque saber fazer, tentar uma jogada de 1 contra 1 e por vezes a gente não vê isso. O Bahia parece que evita quebrar linhas para optar por uma posse, que por vezes é estéril. Eu concordo com você no jogo de hoje, perceber os principais cruzamentos da gente foram feitos pelos nossos atacantes de lado e não pelos nossos laterais, porque quando os nossos laterais iam chegando próximo do terço final, quando eles recebiam essa bola, eles já chegavam pressionados pelos extremos do Vila Nova. Então,
O Marco Antônio, que entrou no segundo tempo, se não me engano, deu 3 ou 4 cruzamentos num tempo curto. Jacaré é um jogador que faz bastante. Esses cruzamentos dos nossos laterais foram muito de trás. Os laterais ultrapassarem para fazer esse cruzamento mais limpo. Marcinho conseguiu fazer um cruzamento muito bom aqui no segundo tempo na cabeça do Hugo. E o ideal é que isso aconteça mais vezes. Eu acho que essa semana vai ser importante para a gente aprimorar isso, tentar no próximo jogo se desenvolver para que isso aconteça mais vezes. O Bahia chegou a atuar com quatro atacantes agora no segundo tempo. Com a ausência de Daniel no jogo contra o Guarani, você pode repetir isso? Bem, ainda não pensei como vou fazer no próximo jogo, ainda preciso dar uma pensada. Mas, na verdade, o Marco Antônio ele entra pela ponta direita, mas sem a bola ele vem por dentro. E o Jacaré, que estava na ponta esquerda naquele momento, também veio por dentro para fazer um quadrado. A ideia era que tivéssemos Daniel e Mugni, 2 meias de origem, jogando com uma construção com maior qualidade, tendo Marco Antônio e Jacaré numa posição neutra ali de ponta, indo para dentro, para liberar a passagem dos nossos laterais pelo lado, e 2 centroavantes em cima dos 2 zagueiros, para que a gente tivesse a área bem preenchida nos cruzamentos. Acho que a gente teve um volume muito bom nesse momento. A gente conseguiu as oportunidades, tivemos bastante cruzamento, finalizamos, tivemos bola na trave, bastante bola parada, mas não tivemos a eficácia de fazer o segundo gol. Agora é focar no padrão de excelência nessa semana, para que a gente possa fazer um grande jogo na sexta-feira. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Fala galera, Estádio Esquadrão na área, o seu canal de notícias sobre o Esporte Clube Bahia. Já pedindo a vocês que, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você sempre possa receber as informações sobre o nosso tricolor, tá ok?